E estamos no ar com mais um Intercâmbio Austrália Podcast diretamente de Perth. Eu comecei gritando isso aqui porque eu tô muito animada, gente. Eu tô em Perth. Tô mudando pra cá, vocês sabiam? Não, é brincadeira, não é, mas quem sabe, né, Dani? Vamos, Dani? O Dani tá com a mala pronta e nós estamos vindo pra Perth e é isso aí. E a gente queria, sim, fazer esse especial pra vocês há muito tempo, né? Porque, gente, a galera que tá aqui em Perth tá se dando muito bem. E eu falei, vou mostrar essas histórias. Então, se você tá aqui é porque você já viu alguns episódios, então fica por aí que, olha, vai ser longa essa jornada de Perth. Quem sabe você ou eu não muda pra Perth e aí a gente faz a nossa história real e oficial daqui, hein? Brincadeiras à parte, obrigada por vocês estarem aqui. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, esse é o Momento Intercâmbio Austrália Oficial. E também, se você não segue a gente no YouTube e no Spotify, agora é o momento de se inscrever. Afinal de contas, esse conteúdo é pra chegar pra você que tá aí, né? E gosta, assim, dessas informações sobre a Austrália. Quer saber a história real? Porque aqui a gente não tem corte, não, viu? Só tem corte quando a gente, né, de repente, sei lá, come uma comidinha, aparece aquela comidinha ali do lado do dente, né? Aí sim o Dani corta. Do contrário, a gente deixa tudo assim pra vocês na íntegra, né? A gente tá aqui realmente pra trazer pra vocês uma perspectiva diferente de intercâmbio. Ou seja, pessoas que vieram aqui e cada um conta a sua experiência na Austrália. E hoje eu trouxe pra vocês uma história muito legal. Sabe por que é legal? Porque esse casal veio com a gente e tá fazendo um sucessão em Perth, né? E muita gente chega nas consultorias e fala, viu, eu vim através do canal de quem, né? Vocês vão saber, olha, vocês já sabem, já tá aqui, né, na legenda. Então, pra gente é uma honra, é um prazer estar aqui em Perth e realmente contar uma história de sucesso pra vocês aqui na Austrália, de sucesso de Perth. É uma referência pra nós e a gente tá muito, muito feliz. Mas eu vou deixar eles se apresentarem depois que eu agradecer quem... agradecer, né, quem a gente tá usando aqui o espaço de quem? De quem? Tá usando aqui da Perfect Engraver, que tá aqui em Perth com a gente, tá sponsorando a gente. Já ganhei presente. Olha aqui que coisa mais linda. Então, vou deixar aqui o Instagram deles. Se vocês, né, estão aqui em Perth ou em Austrália, porque eles entregam em qualquer lugar e quer alguma coisa assim personalizada, tem bastante coisa. O Dani vai mostrar pra vocês aqui todo o trabalho deles, né, num videozinho assim bem curto. Mas chega, não vamos mais resenhar, vamos passar diretamente pra eles a câmera. Vou deixar, quem que será que vai se apresentar primeiro? Quem será? É o Casal 20. Casal 20 é bom. Casal 20, esse vocês não conhecem, né? Não é da época de vocês, é da minha. Gente, obrigada por você estar aqui, muito legal. Pode se apresentar. Quem vai? Então eu começo, eu queria primeiramente agradecer você, agradecer o Intercâmbio Austrália, por estar dando a oportunidade de mostrar Perth, né, pra vocês. E que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar, assim como a Sheila está se apaixonando. Tô gostando, vocês também vão se apaixonar. gostando. E contar um pouquinho mais da nossa história e compartilhar coisas que, né, estamos aqui compartilhando em primeira mão e que ainda as pessoas não sabem da nossa história, né? O por trás da nossa jornada. Então, será que não sabe? Muita coisa eu acho que ainda então, bora saber. Tem pra descobrir. Bora saber. Agradeço a oportunidade, Sheila. Muito prazer estar aqui com vocês nesse podcast maravilhoso que a gente sempre acompanha, né, amor? É uma honra a gente estar aqui e fazer parte desse podcast. A gente quer trazer muita coisa boa para vocês aí. A realidade de como foi chegar até aqui. Legal. Tem muita história bacana por trás, muito sofrimento, né? Muito sofrimento. Real e oficial. Vamos lá, vamos falar sobre isso, né? Vamos colocar as cartas na mesa. Bora lá. Então, eu só quero saber, assim, pra gente começar uma linha do tempo aqui, da onde que vocês são do Brasil? A gente é do interior de São Paulo, chama Piracicaba, perto de Campinas, né? A referência é sempre a cidade maior perto, é Campinas. E é uma cidade de 200 mil habitantes, bem pequenininha, né? Todo mundo conhece todo mundo, assim, bem bacana. É uma cidadezinha. E lá no Brasil, assim, você... Desculpa cortar você, mas lá no Brasil eu quero saber um pouquinho, assim, o que vocês estudaram, o que vocês trabalhavam, só pra gente ter uma ideia de quem eram vocês antes de chegar na Austrália. No Brasil, depois que eu saí da escola, eu fiquei perdida, assim, não sabia o que fazer da minha vida. Eu prestei concurso público militar. Ah, é? Não passei. E aí eu fui estudar. Mas por que militar? Porque minha família inteira é militar, tava no sangue, sempre fui apaixonada já por tava isso. na família. Academia do Você Barro vê Branco. onde eu me meti, né? Rapaz, agora eu tô entendendo. Meu avô é coronel, o pai é major, o tio é não sei o quê. Ok, entendi. Meu Deus do céu. Então eu vim de uma família bem tradicional, digamos assim, só que eu acabei não conseguindo passar no concurso militar e fui fazer psicologia. Antes de eu vir pra cá, eu estava cursando psicologia e trabalhando na empresa dos meus pais de engenharia, na parte administrativa e um pouquinho de marketing também. Então essa era a minha vida no Brasil. Era bem
parada, assim. Minha vida era faculdade, trabalho. Curso, formação, estudou o que lá? Eu comecei a fazer psicologia, mas E eu parou. tranquei na metade. Tá, não chegou a ter... Ok. Não. É que a gente veio muito novo pra cá, né? A gente começou a se planejar de vir pra cá, eu tinha 21, você tinha 19, né? Então não tinha nem como, eu tinha acabado de sair da escola. Não deu tempo nem de acabar alguma coisa no Brasil. Depois vamos falar sobre isso, se foi legal essa experiência antes de ter uma formação, isso é legal. Geralmente as pessoas se formam, né? Adquirem experiência na área e vêm. Ainda mais no Brasil. Veio e tá estudando fora e adquirindo experiência Tava fora. Tava começando assim. a vida, né? Assim, exato. Na verdade, nem tínhamos uma vida de adultos, né? Não tínhamos a própria casa, ainda morava com os pais, então... É bem diferente, assim, da realidade de muitos, né? Tem muita gente que se forma, adquire experiência, tem uma carreira e aí vem pra dar um upgrade. A gente tá fazendo tudo já fora. É, legal. Mas aqui, na verdade, eu acho que até seria o ideal, né? Eu às vezes falo assim pras pessoas, termina o 2º grau, vem fazer o inglês e volta pro Brasil, se voltar. Se voltar, que é difícil, né? E aí você volta e estuda, porque às vezes fazer uma faculdade é legal, mas se você já tiver o inglês numa faculdade, você já consegue a probabilidade de você conseguir um trabalho com inglês e já no meio da faculdade com inglês é muito maior, né, entendeu? Sim. Então eu sempre dou essa diquinha assim, mas é claro que cada um tem a sua página aí do livro e cada um completa como quer. Sim, e é uma dica muito boa essa que você dá, porque o inglês no Brasil hoje é um diferencial enorme, né? Muito poucas pessoas no Brasil falam inglês e são fluentes no inglês, né? É por isso que a gente vem buscar, né, João? Eu mesmo vim, assim, eu já tinha 2 formações, 2 bacharéis no Brasil. E faltava o inglês, não tinha mais para onde crescer. E aí, se realmente eu já tivesse esse inglês antes, eu realmente, talvez até poderia ficar no Brasil com uma oportunidade bem melhor. Siri, você tá atrapalhando, Siri. Ela quer participar do podcast. Siri. Já é a 2ª vez que ela participa. Que ela quer falar. Precisa trazer ela aqui, então. A próxima convidada do podcast. Será que ela fez intercâmbio? Siri. Ela tá querendo Podemos perguntar. Colocar uma Siri aqui, o editor aí consegue colocar uma Siri aqui do lado, com certeza. Show de bola. Então, dica dada, né? Dica compartilhada. Mas, vamos lá. Chegou na Austrália quando? A gente chegou em 3 de junho de 2023. Um ano? 1 ano e 1 mês. Um ano e 1 mês. Legal. E por que inglês? Por que decidiu vir para a Austrália? Qual foi o motivo? Qual foi o gatilho de vocês? Por que eu tô indo para a Austrália? O que motivou vocês a virem para cá? Susto no Brasil, né? Eu acho que foi... Não gosto de falar sobre isso, mas foi principalmente depois da eleição, né? No Brasil. Sim. Aí a gente falou, não, acho que a gente não vai ficar mesmo. E a nossa vida também no Brasil não era, assim, uma vida confortável. A gente queria conhecer fora do Brasil. Eu já tinha esse sonho antes de conhecer a Beca, de morar fora do Brasil. Tá. E aí eu conheci ela que já conhecia fora do Brasil. Né, ela já tinha ido para os Estados Unidos muitas vezes. Eu falei, e aí, como que é fora do Brasil? Ela, é maravilhoso. Eu falei, eu quero conhecer isso. Sim. Aí eu tava tentando visto para os Estados Unidos. Logo quando a gente se conheceu, né? Fazia um mês que a gente tava namorando. Eu fui para São Paulo, que eu já tinha agendado antes. Fui para São Paulo fazer entrevista para ir para os Estados Unidos. Foi negado. O seu foi? Foi até fiquei com medo de ser negado o meu da Austrália. Sim. E vocês me passaram uma segurança enorme. E aí depois deu certo de vir pra cá. Falei, pô, deu errado os Estados Unidos, pra onde a gente vai? Aí a gente procurou sobre a Austrália e decidiu vir pra cá. E quando a gente se conheceu, a gente descobriu que a gente tinha esse sonho em comum. Eu já tinha ido pra fora. Você ia mais a turismo? Sempre a turismo. Fiz intercâmbio uma vez no Canadá. Fiquei em Toronto 1 mês estudando inglês. Tá. Né? Mas foi 1 mês, naquele período de férias, eu tava na escola ainda. Então já fazia assim 5 anos, o meu inglês estava bem assim, eu sabia inglês, na época eu era fluente, mas eu não colocava em prática, então tudo que a gente não usa a gente esquece, né? Então quando eu conheci o João, eu estava nessa época da minha vida, eu tinha a fluência no inglês, mas eu não usava mais, e a minha vida no Brasil, como eu falei, era, né, faculdade, trabalho, e assim, eu me vi com 19 anos, assim, querendo conhecer o mundo e presa, assim, sabe? Só nessas faculdades, escola. E entrar na bolha, na verdade, né? O que todo mundo faz, né? Aquela coisa, e sem ter uma perspectiva. Eu não quero isso, eu quero conhecer o mundo, e aí conheci o João, coincidentemente, na mesma época, ele também falando a mesma coisa. Eu não quero ficar aqui, eu quero conhecer, né? Eu sei que o mundo é muito grande, tem mais coisas pra gente conhecer. Só que na época ele não tinha o inglês. E esse menino tinha um pavor de inglês, pra ser sincera. Ele falava, eu nunca vou aprender a língua. Ele sempre me falava isso. É muito difícil. E ele super descontraído. Minha filha, não tô acreditando nisso. Nem dá pra... Não parece a mesma pessoa. Vocês não assim. sabem o que aconteceu com o João, então segura aí. Se ele tinha pavor e aconteceu o que aconteceu, imagina quem não tem. Quando ele contar, assim... Como é que foi essa jornada, é difícil de acreditar, porque ele tinha medo. Ele falava, eu nunca vou aprender inglês. Antes da gente vir pra cá, ele tinha um medo muito grande dele depender 100% do tempo de mim. Porque no aeroporto foi assim, né? Eu que tive que falar, eu que tive que desenrolar. E o João não gosta de depender de uma outra pessoa. Então, ele ficava inseguro em relação a isso. E eu acho que isso despertou mais
essa vontade nele de não, aprender. eu quero... porque ele sentia, ele começou a fazer aula, né, particular um pouquinho antes da gente vir, mas ele falava, eu não tô aprendendo nada, não tô evoluindo muito. Que é devagar, né? O Brasil é devagar. É Eu diferente, falo pra galera que um mês de aula no Brasil é um dia aqui. Você aprende um mês lá, você aprende É o que eu um falo, dia pessoal. aqui, cara, que é muito rápido que você Às vezes aprende as pessoas aqui. falam assim, Axê, eu vou aprender, vou daqui, sei lá, 6 meses, 1 ano que seja. Então eu já vou aprender inglês. Se a pessoa tem uma graninha extra, eu falo, legal, porque é melhor que nada. Sim. Mas se é aquela sua economia que você. Porque no Brasil é caro. Se é a sua economia, não faça isso. Vem pra cá, junta tudo que você tem que juntar, vem logo pra cá e faz o que você tem que fazer. Porque a evolução é muito mais rápida. Né? Com certeza. E o João sentiu isso na pele, né? E por mais que você estuda no Brasil, você vem sem confiança pra cá. Por mais que você estude no Brasil, você estude há 2 anos. A Beca estudou praticamente sua vida inteira em inglês. Quando você vem pra cá, dá insegurança. Mas porque é diferente, um sotaque né, Beca? diferente. E é diferente, É diferente. você estudar no Brasil. A gente fala, eu quero água, I want some water, e aqui né, você fica... O sotaque Mas não deles... só o sotaque, a forma de por exemplo, vou dar um exemplo. A gente tá falando assim, pra onde que você vai agora, depois que você terminar esse podcast? Você fala, tô indo pra casa. A gente sempre fala, I'm going to my house. Essa seria a tradução, e não é house, né? Eles não falam house. Sim. House é a construção, né? É home, você tá indo para o seu lar, pra sua... Então tem essas coisinhas que no dia a dia lá a gente não pega. E no começo também, até pra mim que já falava inglês, já tinha feito o intercâmbio pro Canadá, foi muito diferente a experiência aqui, com o inglês daqui. No primeiro dia que a gente saiu com o nosso casal de amigos pra tomar um café, a gente chegou no café e o moço falou comigo, eu travei. Eu não entendi o que ele falou. E ele só tinha falado, depois a Bruna me contou, ele só perguntou como é que você tava, né? How are you? Mas ele não falou how are you. Ele falou de jeito australiano. Então eu fiquei tipo, eu travei, Legal. literalmente. Então foi esse começo até pra mim foi difícil pra eu entender. Se adaptar, né? pro inglês Parece que o daqui. ouvido precisa Não, ser... Você imagina o meu choque, que eu tinha ela como uma referência de pessoa fluente. Eu falava, nossa, não, a minha namorada é super fluente. Ela Agora vai me ajudar vai. pra caramba lá. No primeiro dia. Puta, A mas namorada foi no travou. primeiro café que a gente chegou à noite, dormiu, no dia cedo a Bruna falou, vamos pra um café. Chegamos no café, o cara foi perguntar pra ela como ela tava, ela não entendeu. Eu falei, meu Deus, Eu travei. minha tradutora não tá conseguindo entender. Você imagina eu que eu tenho que aprender essa língua ainda. Mas bora lá, vocês vieram então com 2 vistos de estudante. Eu estou falando como se não fosse eu que tivesse feito o visto deles. Nesse caso. Mas eu não lembro de todos os casos, gente. Eu passo a consultoria não. ali, mas detalhes eu preciso olhar lá. Mas vocês vieram então com 2 vistos, certo? O João veio, os 2 vieram para estudar, né? Essa foi a questão. Então o João veio para estudar inglês na Lexis, foi isso? E você veio em inglês também, não Também foi? em inglês na Lexis. Foi na Lexis? Não foi? Foi. Ou depois que você foi pra LSC? Depois ele mudou pra a ILSC. Ele que mudou pra Ah, LSC, é verdade, Isso. tá. Mas a gente veio com 5 meses de inglês. De inglês cada um. Isso. E a gente veio com 5 meses por causa da comprovação financeira. Foi. Porque se fosse mais tempo, Foram a gente 16 não ia semanas e um ter. mês de férias. Isso. O que eu não exatamente. recomendo normalmente pra galera, Você não né? recomendou pra você gente falou pra também, gente que não era melhor não não. recomendo. Mas se tem, é o que dá pra ir. Porque Sim. senão, às vezes, as pessoas... não é o que... Muita agência hoje vende esse pacote mais curto... Por conta da comprovação financeira, que eu acho que isso é o primordial e não estão errado. Mas existem outras possibilidades. E também muitas agências hoje querem receber esse valor 100%. Tem algumas coisas jogada que por dá trás. para fazer, entendeu? Dá para flexibilizar. E isso a gente faz exclusivamente aqui na agência. E outras agências fazem também. Então, façam consultoria, porque existem alguns caminhos para vocês virem com um visto maior, se a comprovação financeira der certo, e aí sim não ser tão apertadinho. Vem mais Porque a sossegado, né? probabilidade de você querer ficar na Austrália, né, é muito grande. Então a gente às vezes faz. A gente gosta muito do visto de 8 meses, que é um visto de É um tempo 24 legal. semanas de inglês, que são 6 meses. Então, 3 meses, mês de férias, 3 meses, mês de férias. Eu amo esse visto. Eu acho que é uma experiência excelente. É um tempo bacana para você verificar como que o inglês está e aí tomar uma decisão do próximo step. Seja ele ficar na Austrália, seja ele voltar pro Brasil, seja ele não, preciso ficar porque meu inglês não tá bom. Então tem várias coisas, tem uma noção, eu particularmente gosto. O de 1 ano é o perfeito, mas às vezes pela comprovação financeira não dá. Difícil, Então vocês vieram com esse visto de 4 meses de inglês e 1 mês de férias, é isso? Isso. E aí? 4 meses de inglês, como foi? É bem aquilo que você já tinha nos avisado antes, né? Falou, João, eu lembro das suas palavras até hoje. Eu aconselho você pegar mais, porque você já vai chegar tendo que se preocupar com renovação. E foi exatamente isso, foi uma Já loucura, aconteceu né? isso. A gente já chegou se preocupando com renovação.
Mas não se preocupem, porque o final da história é uma história boa. No meio do caminho teve uma surpresa que eu falei, opa, a renovação vai ser diferente. É o que eu falo, as oportunidades acontecem. Se é isso, vamos que vamos compor, que a gente nunca pode né, menosprezar o que a Austrália tem pra você. João, 4 meses, vamos falar real e oficial, hein? Sem ficar aqui puxando o saco. Sim, inglês. Você que tava com pavor do inglês, como foi? Eu cheguei com 0 inglês, né, mãe? Inclusive no teste que a gente fez na escola lá, eu falei, nossa, eu acho que eu fui bem. Aí eu comecei no primeiro do primeiro, assim, no beginner a menos ainda. Inventaram uma sala sobre... a gente vai ter que inventar uma sala pra você que não deu. Eu achei que eu tinha ido bem. Coitado, ele fui ficou bem, super chateado. fui bem. Aí chegou lá, ela começou lá em cima, eu comecei lá embaixo. E eu acho que esses 4 meses, é bem aquilo que você falou, é muito pouco tempo, eu evoluí, mas nem tanto. O que me ajudou mais foi o trabalho. Se não fosse o trabalho de eu estar, né, em contato com o inglês até fora da escola, não teria melhorado. Mas eu acho que só 4 meses de intercâmbio para quem é igual eu, assim, que tinha 0, é difícil. É pouco, né? É difícil, é pouco. Se tá. você tem a intenção, por exemplo, vou lá fazer 4 meses de intercâmbio e vou voltar para o Brasil trabalhar na minha área fluente. Não vai. Se você tiver 0, não vai. Precisa de mais tempo. Para mim, eu achei que foi muito eficiente os 4 meses, porque eu já tinha o inglês, só que a minha gramática não era muito boa. Eu falava, eu conseguia conversar tranquilamente. Não com inglês australiano. No começo foi difícil adaptar o ouvido. Sim, mas é uma questão de adaptação, né? Depois vai. Depois de um tempo você... Inclusive, você foi tradutora no Brasil, né? Para um grupo de americanos que foi lá na nossa cidade fazer um intercâmbio, né? Na empresa que eu trabalhava, eles sponsoraram um grupo de estudantes de medicina para minha cidade, né? Que tinha um hospital na minha cidade que eles estavam indo fazer como se fosse um estágio, uma residência. E eles estavam precisando de tradutores. E a empresa dos meus pais estavam sponsorando. E eles estavam precisando de tradutoras, então eu fui. Mas era um inglês, assim, completamente diferente. Era um inglês americano. E era um inglês mais técnico, mas... E até esse momento foi um choque grande para mim. Porque eu falei, putz, o inglês abre muitas portas. E aquele momento foi... Meu pai sempre me falou isso, porque meu pai... Inclusive, uma história engraçada que ele foi ser técnico da seleção brasileira de rafting na Nova Zelândia, só porque ele falava inglês. O pai dele era uma ótima pessoa pra vir esse ele podcast. Não ele sabia... é uma pessoa que tem uma história que o não inglês, dá pra fazer em 1 hora o podcast. Pai da Beca, você vai vir pra Austrália e participar do nosso podcast, tá bom? Não, mas é sério, porque o meu pai sempre me falou isso. O inglês abre portas pra você. Tanto que essa experiência que ele teve de ir pra ser técnico numa seleção brasileira de rafting sem saber nada de rafting, só porque ele falava inglês, levou ele pra Nova Zelândia. É uma história sensacional, essa história. Ele foi então, campeão... Nova Zelândia? Detalhe, ele foi campeão de rafting na Nova Zelândia sem saber nada sobre rafting. Ele não sabia absolutamente nada. Ele só foi pra traduzir. E se você colocar no Google, campeões brasileiros de rafting na Nova Zelândia, tá lá o nome dele. Silmar Sendinha, ele não entende nada. É uma história... Olha a edição ali, já. Tá no Google. É uma história maravilhosa. Então, meu pai sempre falou, foca no inglês que ele abre portas. E essa experiência que eu tive, né, de poder ser tradutora e fiz muitas amizades, né, com o pessoal dos Estados Unidos, eu percebi, putz, o inglês realmente impacta a vida das pessoas e pode mudar o meu caminho. E aí, quando eu cheguei aqui, tive essa experiência, né, de 4 meses de inglês, foi muito bom pra minha gramática. Eu reaprendi muitas coisas que eu tinha esquecido, porque sem a gramática eu tinha ficado 5 anos sem estudar, né? Eu até escutava um pouquinho, mas a gramática, para quem quer trabalhar, né? Eu, por exemplo, trabalhava na área administrativa do Brasil. Eu não ia conseguir chegar aqui e trabalhar na área administrativa sem saber escrever um e-mail em inglês, né? Direito. Sem usar o Google Tradutor. Então, hoje tem o chat, né? O chat GPT salva vidas. Nosso querido camarada. Mas foi muito, pra mim, eu senti que foi muito impactante. Já apenas esses 4 meses, porque eu já tinha um bom nível de inglês, né? Era só realmente reforçar a parte da gramática. Você entrou em qual nível de inglês? Pré-intermediário. Pré-intermediário ou intermediário? Pré-intermediário. E aí você finalizou esses 4 meses em qual nível? Intermediário. Intermediário, isso. Tá. E você? Eu comecei no primeiro do primeiro. E terminou? E parei... No pré-intermediário. No pré-intermediário. Legal. Eu deveria ter continuado. Mas é que o meu trabalho, daí como eu fui full time no trabalho, eu falei... Não preciso mais, agora eu vou aprender aqui no trabalho. E a gramática eu aprendo em casa, na internet, no dia a dia. Então. João, lá no Brasil você fazia o quê? Você não contou? Ela contou, mas a gente não falou. Verdade. A gente perdeu Brasil, a sua raiz lá do Brasil. No Brasil não tem muito... É diferente a minha história da Beca, assim, é água e vinho. No Brasil eu só fiz meu ensino médio e só. Não estudei mais nada. E trabalhava com o quê? Que agora é a cerejinha do bolo. Esse é o ponto. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu comecei a trabalhar numa joalheria. Eu limpava o chão da joalheria, limpava o banheiro e ia no banco sacar dinheiro e fazer só essas correrias, sabe? Pra tampar os buracos. Sim. E aí eu fui me empreendendo, fui me interessando pelo trabalho e aí eu fui desenvolvendo essa skill, né, de joalheiro e tal.
Aprendi muita coisa lá nessa empresa, que trabalhei 6 anos lá. Que legal. E aí saí de lá pra vir pra cá. E aí cheguei aqui e consegui encontrar um trabalho na minha área que deu tudo certo. Então bora lá pra essa história legal. Isso tem que contar melhor, em detalhes. Essa história precisa contar bem. Agora bem vamos pra cerejinha do bolo, que é o que a gente quer. João, você já veio então, né? Primeiro que você veio pra Austrália, a indicação do amigo nosso, que vocês, se vocês não assistiram ainda, é o Giba, né? E a Bruna. Essa história é fantástica, assim, de encontros, né? Olha como que é. Você conhece o Giba. Agora eu vou te contar o que tá por trás do Giba. O quê? Esse meu patrão que eu trabalhei com ele lá no Brasil durante 6 anos, eu cheguei pra ele um dia e falei, cara, eu quero sair do Brasil. Tinha acabado de ser negado o seu visto dos Estados Unidos. Foi negado meu visto dos Estados Unidos. Inclusive, ele me ajudou a ir pros Estados Unidos, me deu o carro... Para São Paulo, meu patrão que me deu o carro. Eu comprei um carro no Brasil no nome dele, ele que financiou o carro para mim. É um paizão. Esse patrão meu era uma relação assim fora de trabalho. Ele era um pai mesmo. E aí um dia eu cheguei para ele, inclusive mandar um abraço para ele, o Dalton. E eu falei, Dalton, eu quero sair do Brasil, cara. Eu sou novo, eu não quero mais ficar aqui. E ele é uma pessoa sensacional, assim, eu desabafava muito com ele. Ele falou, cara, eu trabalhei há 20 anos atrás com um cara, 20 anos. E eu acho que ele foi pra Austrália. Ele falou, ele saiu do Brasil, não sei nem o país que ele tá, mas se você quer sair independente de qual país, vou te mandar o contato dele. Mandou o contato do Giba, eles trabalharam juntos mesmo, há muitos anos atrás. Ah, vocês não eram amigos? E aí eu conheci o Giba, que inclusive era da mesma cidade que a gente. Sim. Morava muito perto da casa. Por isso que eu pensei, vocês são da mesma cidade? Vocês são do mesmo ramo? Ele saiu do Brasil há muito tempo atrás, né? Mas ele morava no mesmo bairro que eu morava no Brasil, que é a área mais interior do interior ainda da cidade. E aí ele te mandou o seu contato e foi essa conexão assim de uma pessoa para outra. Eu pensei que vocês se conheciam, que vocês eram amigos no Brasil. Foi mais exclusivo ainda, né? Era o patrão dele que conhecia o Giba. E eu lembro que o Giba me ligou uma vez e ele falou assim, Sheila, como que tá o processo do João? Eu falei, tá indo, né? Sei lá, tá caminhando. Dentro do... Não, mas é porque eu tô com muito trabalho aqui, eu preciso que ele tá aqui e tal. E na verdade, você nem... Aí eu descobri que você nem trabalhou muito com ele. Você fez uns trabalhos iniciais ali e foi isso. Já teve uma oportunidade. Me conta aí. O que vocês fizeram aqui na Austrália? Vamos de trabalho, vamos na linha do tempo. Agora na linha do tempo. Fica aí, que a história tá boa. Chegou na Austrália... Vamos trabalhar de quê? E aí? Como que foi? A gente chegou e aí eu vim inicialmente com esse plano de trabalhar com o Giba no começo, mas logo que eu cheguei, a Austrália começou, né, nesse problema financeiro econômico que ela tá. E aí eu trabalhei uma semana com o Giba, eu tinha acabado de chegar uma semana, ele falou, cara, o trabalho fraquejou, não tenho mais trabalho para te passar. E igual a Becca fala, né, tem males que vêm pro bem. E aí eu fiquei bem chateado no começo, falei, putz, cara, e agora eu sem inglês, sem trabalho, agora que eu vou fazer? Vai ter bem que voltar chateado pro não, Brasil. ele ficou desesperado, ele não dormia à noite. noite. Porque já tava com isso na cabeça, né? Eu vou trabalhar com o Giba. Eu vou trabalhar com o Giba, eu tinha essa segurança, assim, né? Mas parece que é Deus, assim, que toca nas coisas e faz tudo acontecer. Sim. E tava indo muito bem, ele me mandava foto, eu falava, cara, não consigo parar aqui de trabalhar, preciso de você aqui. Eu falei, não, tô indo, aguenta aí que eu tô indo. Tô pegando avião. E aí, infelizmente, aconteceu isso daí, de ele não ter um trabalho suficiente pra me passar. E aí eu entrei em desespero, né? Aí eu não dormia mais, eu ficava pensando... Na hora que chegou aqui. Tá. Mas só uma semana. Eu falei, meu Deus do céu, eu trouxe a Rebeca, a responsabilidade que eu tinha. Eu falei, meu Deus, eu tirei ela, porque ela tinha uma vida no Brasil muito boa, os pais dela davam uma condição de vida excelente pra ela. Falei, meu Deus, já tinha avisado ela que a gente ia começar uma vida do zero, né? Eu ficava, né, eu falava pra ela... negativo. Mas agora a gente já perdeu a única coisa que tinha, que era o trabalho. Agora lascou. E aí, meu Deus do céu, eu entrei em desespero, fizemos um currículo, eu fui de porta em porta batendo. E como o inglês, olha que engraçado, como o meu inglês era tão ruim, a Becca que escreveu um papelzinho pra mim, I am João Paulo, I worked as a jeweler in Brazil for 6 years and I am looking for a job. Falei, não faz muito comprido, pelo amor de Deus, que senão eu não vou decorar isso daí. Aí ela fez só um negocinho assim, imprimi uns 20 currículos, coloquei no Google Maps, joalherias. Aí apareceu, né, tem bastante joalherias aqui, apareceu umas 20. Aí eu fui pelas mais perto, que eu consegui ir a pé. Aí fui, que é tudo ali no centro. Ah, eu lembro. Aí eu fui, cara. Primeiro que eu entrei, eu já fiz cagada. Que eu entrei numa joalheria que ela era dentro de um prédio. Aí eu falei, não, eu vou, já tô aqui mesmo. Entrei no elevador, vi que andar que era, entrei, subi. Fui abrir a porta, a porta é blindada, né? Joalheria. Tem que ser appointment, tem que marcar. E eu não marquei nada, já fui dando com a testa no vidro da empresa. O cara lá de dentro já olhou assim, assustado. Vai roubar. Meu Deus do céu. Eu apertei o interfone, entrei, enfim. Não consegui entender nada, falei isso pro cara. Eu só lembro que ele falou assim, a gente não precisa.
de joalheiro, mas eu vou escrever aqui pra você algumas joalherias boas que você pode procurar. O cara foi muito simpático. Foi a primeira impressão que eu tive de um australiano. Eu falei, nossa, esse povo aqui é friendly, né? Nossa, ele não precisava fazer isso pra mim. Ele me escreveu até qual que eu tinha que ir primeiro, que era mais perto daqui. O cara foi sensacional. Marcou os bairros que era cada uma. Eu falei, nossa, que cara, gente boa. E aí, fui. Aí, em uma dessas empresas, eu entreguei currículos em várias. Eu acho que entreguei até para que nem era joalheria, que eu não conseguia saber. Eu acho que era bijuteria, eu entreguei também. Aí eu entreguei... da China. Não, sensacional. Entreguei pra algumas que nem tinham workshop, sabe essas famosas, tipo Tiffany, assim, não era na Tiffany, mas sabe essas famosas que nem tem a oficina, talvez nem no país? Sim. Eu entreguei também, não tava nem aí, eu tava dando tiro pra todo lado. Mas às vezes podia fazer um reparo, né, Sim. numa joia. Ué, não, eu vou dar tiro pra todo lado, onde pegar, pegou. E aí, numa dessas, pegou, deu certo, né, inclusive deu certo em 3. Brincou. Deu certo em 3, eu entreguei pra umas 10, mais ou menos. E deu certo em 3, cara, em 3. E como que você escolheu? E aí foi assim, uma que eu entreguei, o Giba já conhecia. E aí ele avisou o cara, falou, um menino tá indo aí, ele é de confiança, tal, tá procurando emprego. E aí eu fui nessa joalheria e ele já me ofereceu, assim, um salário inicial de cara. Eu só conversando com ele, ele falou, gostei de você, você é um menino muito bom, educado, tal. Falou, eu consigo te pagar isso e tal. E aí ele falou, eu te ligo no final de semana, vou dar uma olhada aqui no meu serviço, ver se eu tenho coisa pra te passar, como que a gente tá aqui, o planejamento da empresa, e eu te ligo no final de semana. Falei, não, tudo bem. E aí eu fiz isso, eu recebi essa proposta dessa empresa, e aí uma outra também me chamou pra fazer um trial. Né, amor? Que inclusive a gente foi junto, porque eu já não aguentava mais usar o meu inglês. Eu falei, meu Deus, eu não aguento mais tentar falar essa língua. E eu tava na escola, né? Nesse momento eu ainda tava estudando de manhã. Quando eu tava entregando. Aí nisso ela saiu da escola, eu falei, falta só mais uma nessa lista e eu vou lá e eu quero que você entre lá dentro comigo. Sabe quando você vai na entrevista de emprego e leva a mãe? Sim. Eu fiz Ele fez isso. Falei, vida, vamos comigo, nem que seja feio, mas pelo menos eu vou tentar entender o que Uma tá conversando, mais. porque até agora eu tô indo, falei pra ela, até agora eu fui em todas, eu não entendi nada. Foi tudo no information, no, mas eu não tava entendendo nada. Textinho. E aí, inclusive uma delas eu usei o Google Tradutor. Falei, nossa, muito chato isso, né? Como você vai pedir um emprego e tem que usar o Google Tradutor? Tem que se virar. E aí nessa eu falei, vamos lá comigo. E aí a gente foi lá, entrou, e aí eu recebi um trial nessa também. E aí fiz o trial nessa empresa. E depois uma outra me ligou, então foi essas 3, né? Uma eu já recebi de cara a proposta, numa eu fiz o trial e eles falaram que ia me ligar depois de algumas semanas. E essa outra me ligou enquanto eu tava aqui, no Giba. E aí eu atendi o telefone e o cara começou a falar inglês comigo. E aí eu falei, eu travei assim, eu tava aqui com o Giba, o cara começou a falar inglês, meu Deus, o cara tá falando inglês. Aí o Giba viu que eu tava pálido com o celular sem falar nada, o Giba pegou o celular da minha mão, falou, oi, aqui é um amigo dele, tal. Aí o cara falou, mas ele não falou aqui no currículo que ele falava inglês? Aí o Giba deu um jeitinho brasileiro e falou, não, ele fala, mas só pelo telefone que é difícil. É difícil, né, de entender. Aí o cara falou, realmente, o inglês é difícil no telefone. Manda ele vir aqui então, na segunda-feira. Pá, desligou. Putz. Aí eu fui lá. Falei, agora ele vai ver que eu não falo inglês nem pessoalmente. Já era. Aí eu fui lá e fui no Embramation, no jogo de cintura, ele mostrava uma peça e falava, you do? Eu falava, vai do. Ele falou, vai do. Você faz, eu faço, claro que eu faço. E fui só nisso, faço, claro. Pode deixar que eu faço. Fazia nada. E aí eu consegui um trial nela também, por 3 dias, nessa empresa, sem inglês, sem nada. E a minha sorte, que eu falo que foi Deus, assim, na minha vida, que escreveu certo por linhas tortas, né? E eu cheguei lá e tinha 2 brasileiros que trabalhavam nessa empresa. Um acabou saindo agora, mas ainda tem uma brasileira que trabalha lá. Tem esses 2 brasileiros. E aí, eles que me ajudaram, cara. No trial, assim, esse brasileiro traduzia pra mim o que eu tinha que fazer. Pra quem não sabe o que é trial. Trial é um teste. Aqui na Austrália é diferente, né? Eles pedem pra você fazer um teste primeiro. Então, você vai na empresa e trabalha 2, 3 dias. Eles vão determinar os dias. E aí, depois eles falam se querem te contratar ou não, né? No Brasil não tem isso, né? Não tem, mas vamos dar um adendo aí. Né? Isso é normal e eu acho que é super aceitável fazer esses 2, 3 dias, mas a grande verdade é que são horas. Não são horas. Dias Sim. mais, né? A lei mudou, talvez. Não, já tem um tempinho já. Então, os trials, eles são horas hoje. Então, algumas empresas, elas pedem 1, 2, 3 dias. Eu, particularmente, eu acho que se você faz o trial no primeiro dia e você vê que realmente o cara tá te testando, que ele tá ali, que nem no seu caso, que era mostrar o seu trabalho, eu acho que é super válido. Então, eu acho que é legal a gente falar sobre isso, porque muita gente vai embora antes mesmo do shift acabar, porque o cara não tá me pagando. E olha aí um exemplo, né? Mas também é interessante saber
a lei, né? A lei, realmente, os trials não Sim. podem ser longos. Mas no seu caso específico, você precisava mostrar o seu trabalho, né? É um trabalho que... O seu trial não era pago, foi free. Na verdade... Tem até uma questão. Tem até uma questão sobre por isso. trás disso. A segunda empresa que eu fui, que a Becca entrou junto comigo, eu sei que quando passa de algumas horas eles precisam pagar, né? Então é Então, isso. eu trabalhei nessa por 2 dias e eles não me pagaram. Tá. E quando eu liguei, eles me ligaram, depois que eu já tinha começado nessa outra, eles me ligaram. A gente quer te contratar, a gente gostou do seu trabalho. E foi assim, o que eu entendi, tá? Tá. Até hoje eu deduzo que eles Sim. falaram isso. Eu falei, então, eu já consegui um emprego. Mas vocês não vão me pagar? Ele falou assim, não, a gente não vai te pagar. Eu falei, mas eu acho que vocês têm que me pagar pela lei. Aí falou, vai atrás dos seus direitos. Desligou. E falou acabaram... que não tinha gostado muito do trabalho. Aí eles do falaram, João também. a gente não gostou muito do seu trabalho. Mas vocês iam me contratar. Só que então. por falta de, como o inglês é, né? Por Sim. falta de inglês eu não de consegui. Eu tô falando conhecimento agora em também, né? português. Mas no telefone eu fiquei, ok. Eu não sabia o que falar. Eu falei, como eu vou falar pra ele que né, perante a lei... É legal a que... gente passar essa informação. Mas Mas eu não- valeu, acho que valeu, entendeu? sim. Mas é bom a pessoa Eu acabei saber. nem... Eu podia dar sequência nisso, ir atrás de advogado, mas eu falei, melhor... Não, acabei e de não, chegar na e não Austrália, vale, vou querer confusão. não vale a Mas pena, o preço deixa quieto aqui pra lá também. Foi falta de inglês e falta de conhecimento Sim. também, né? Porque a É gente não interessante. fazia ideia disso. Mas eu acho legal a gente falar sobre isso porque tem trial que vale a pena. Que nem o João, ele é um especialista numa área. Ele tem que mostrar o trabalho Sim. dele. Então E é uma área delicada, Entendeu? né? Você precisa mostrar. Então é óbvio, você faz 1, 2 dias e vê que né, o cara... Aí eu acho que vale a pena. Sim. É claro que você vai fazer uma semana, né, gente? É claro que, entendeu? Tem que... Sim. Porque tem gente que abusa, né? Depende do tipo de trabalho. Por exemplo, um hospitality, que a galera vai muito pra hospitality, restaurante. Fazer um trial de 2, 3 horas, uma noite de shift, legal, entendeu? Que é busy, o cara quer ver como que você se porta em eventos. Agora, você ficar uma semana fazendo um trial, 3 dias, volta amanhã fazer mais um trial? Não, o cara já testou. Sim. Então, tem áreas e áreas pra gente... Sim, pra concordo vocês plenamente. entenderem e deduzir se isso vai ser se é um trial ou se é um abuso, né? Mas é legal a gente trazer essa informação pra eles, acho que é bacana. Sim, porque tem realmente, igual você falou, tem gente que abusa disso. Tem. Inclusive, Porque é essa um empresa acabou staff free, abusando, né? É um staff free. Você tá ali, o Sim. cara tá querendo uma E percebeu que ele tinha acabado de chegar, não tinha inglês, tava meio perdido, né? E não é barato também correr atrás desses direitos. Então, porque ele falou, corre atrás de direito, porque ele sabe que Que ele não vai correr. vai valer a Vai pena, atrás, entendeu? E eu tive muita sorte aqui nesse começo de Austrália. Inclusive, essa empresa que eu fui trabalhar, que eles acabaram não me pagando o trial, que eu fui fazer o shift, né? O cara lá era casado com uma moça que falava espanhol. Ele era casado com uma moça que falava espanhol. Não, minto. Ele era casado com uma moça portuguesa. uma portuguesa. Uma moça que nasceu em Portugal. Os pais dele eram espanhóis. Então, ele praticamente veio pra quando ele tinha 5, 6 anos de idade. Então, ele sabia espanhol, sabia português e sabia inglês. E aí, nesse primeiro trial aí, nessa empresa que eu fiz, que meu inglês era horrível... Ele, às vezes, quando eu não entendia, ele falava em espanhol. Se eu não entendesse, ele tentava arranhar o português, sabe? Aí eu acabava... Foi um jogo de cintura, assim. Eu encontrei pessoas muito boas no caminho que fez tudo dar certo. João, então dessas 3 empresas que você recebeu a oportunidade, você fez o trial nessa primeira. Sim. Teve aquela primeira que o Giba indicou. Sim. E qual foi a terceira? E aí a terceira foi... Por sorte, assim, foi a maior joalheria do estado aqui de Double A. Eles são uma joalheria respeitada no país inteiro, mas eles são a maior aqui do estado. Uma das maiores, eu acredito eu. E eu fiz o shift lá por 3 dias. Tá. E aí eu fiquei até meio assustado. Falei, caramba, acabei de fazer 2 dias lá e ninguém contratado, pagou. O que é? O João ficava muito nessa indecisão. Caramba, porque- eu fiz um trial em uma outra que era 2 dias. E não me pagaram. Agora eu trabalhar 3 dias de graça, pelo amor de Deus, gente. Eu vou ficar aqui só fiquei fazendo- meio, né? É igual aquele ditado, né? Cachorro que foi mordido por cobra, né? Assusta com salsicha, com linguiça, né? E eu tava assim, eu tava assustado. Falei, opa, acabaram de fazer um trial e não me pagou. E aí, como é que vai Quantas ser? semanas eu vou trabalhar? Comecei a trabalhar de graça agora. E aí foi assim, eu comecei na quinta lá, quarta, quinta, na sexta, já no começo do dia, assim, lá perto do meio-dia, assim, eles já me chamaram pra uma sala. Era 11 horas, eu lembro, o cara veio. 11 horas, ele falou, 11, 1. Eles falavam assim, como me parecia que eu era uma criança. 1. Deve mental, né? Meeting, né? Vai ter um... Era assim, isso, exatamente. Ele apontou até no relógio pra mim. E aí eu falei, não, entendi, 11. E aí, caramba, eu também não sou assim também. Eu aprendi a contar até o Eleven na escola. Vem aqui que eu pego o café. E aí ele me chamou pra uma sala lá. Eu já fiquei nervoso, né? Como assim, meu Deus, agora eu vou ter uma reunião em inglês. Aí cheguei lá, tinha a brasileira que trabalha lá até hoje pra traduzir a conversa, porque eu não ia conseguir conversar com eles. E aí tava lá o dono da empresa lá.
e um outro gerente, e ela pra traduzir. E aí ficava, a conversa eu falava pra ela falava pra eles. Eles falavam pra ela traduzia pra mim. E foi assim, e aí deu tudo certo, cara. Mas qual foi a proposta? Foi? Então, quando eu cheguei lá, eles falaram assim, ó, a primeira coisa que eles falaram, né? Que não pode, na verdade, mas eles falaram assim, a gente pretende te dar o sponsor, mas a gente não quer que você saia logo depois que acabar tudo, porque é um investimento, sim, né? Sim, tem eu um entendo cálculo, o lado deles também, né? Mas eles não têm como segurar, mas eles não podem segurar, mas foi um boca a boca, assim, sim, não fizeram nada. O que eles esperam, é o que eles esperam, sim, exatamente. E aí eu falei assim pra eles no dia, eu tava tão desesperado pra arrumar um emprego, que eu falei, se quiser fazer um contrato de 10 anos, pode fazer aí, que eu assino agora. Eu falei assim, eu queria tanto um emprego, eu tava tão desesperado, cara, eu tava muito desesperado. E aí eles falaram assim, o que você vai fazer depois que o seu visto acabar, visto de estudante? E aí eles falaram, a gente vai acabar em setembro, o seu visto, outubro, mais ou menos. O que você vai fazer depois disso? Falei, cara, não sei, acabei de chegar. Eu preciso ver aí. Primeira coisa, eu preciso juntar dinheiro, preciso ver o que eu vou fazer da minha vida. Falei, então a gente vai te dar o sponsor. Você precisa melhorar o inglês, porque senão você não consegue e tal. Eles foram muito gente boa comigo. Eles foram sensacionais. Isso com 3 dias de trabalho. Eles já falaram que você já tinha uma oportunidade de sponsor. Então a gente vai te dar o sponsor quando você acabar seu visto. Se prepara, né? Estuda inglês, foca aqui. Isso foi quanto tempo de Austrália, João? Eu tinha 2 semanas. 2 semanas. Eu tinha acabado de chegar. E só não foi antes porque eu já tinha um trial marcado com aquela outra. Porque e aí eu não podia, e aí eu não podia marcar o trial deles primeiro. Eu tive que falar pra eles, consegue jogar pra outra semana e tal. Então poderia ter sido mais rápido, mas enfim, uma semana. Mais rápido também. que 2 semanas? Foi 2 semanas, cara. Foi 2 semanas. E aí eu abri o sorriso de orelha a orelha e. Cara, já foi na segunda-feira com aquela premiado. esperança. Fui premiado. Tem um emprego e tem um sponsor. Agora é melhorar o inglês. Foi, cara. Luta, né? Aí começou, assim, um sonho, assim. Porque eu saí de uma empresa no Brasil que ela era muito pequenininha. Era uma joalheria de interior, sabe? E aí eu vim para um país de primeiro mundo. Então você já imagina que o nível das joias aqui é diferente. A população, né? A média da população tem um poder aquisitivo muito maior. Total. Então as joias do Brasil é um nível. Joias de um país de primeiro mundo é outro nível, né? E aí eu já cheguei aqui, eu já fiquei me sentindo, caramba, agora eu sou um joalheiro de um país de primeiro mundo. Já tava me sentindo, nem tinha arrumado trabalho, já tava me sentindo. Isso era no domingo, antes de começar. E aí, quando eu entrei na empresa, cara, é uma empresa gigantesca, é uma das maiores empresas do estado. Então você imagina, é uma empresa assim que pega elevador e trocentas portas e porta. Aí eu falei, meu Deus, tô no paraíso, cara. Eu vi a galera tudo uniformizada. Falei, nossa, agora segunda-feira eu pego o meu uniforme, eu vou começar a usar o uniforme. Eu parecia uma criança, assim. Eu fiquei apaixonado e deu tudo certo, assim, que foi por Deus, assim. Você tá há quanto tempo lá na empresa? Eu tô há 1 ano e pouquinho. Porque logo quando eu cheguei, né? E aí o sponsor já saiu, então. Aí, só pra gente... Eu preciso perguntar pra Beca, porque essa história é tão interessante. Calma aí, Beca. Segura aí, deixa eu saber o que tá acontecendo. Mas eu não consegui o sponsor 2 semanas. Calma, calma. Cada um na sua jornada. Calma aí. E outra, a jornada do casal é sempre uma jornada só, não tem jeito. Porque é portas que a gente vai abrindo e o futuro nós vamos saber o que vai acontecer. Sim. João, você teve, então, essa oportunidade de sponsor, o seu visto vencia 4 ou 5 meses depois, certo? Sim. E o que você fez pra melhorar o inglês aí? Qual que foi o seu gatilho? Legal, tenho sponsor, tô aqui, ó, tô na empresa da hora, eu sou o cara internacional, e aí? Cada hora é uma luta, né? Você sai de uma luta e abraça a outra, né? Então, minha primeira luta, minha primeira cruz ali era conseguir um trabalho. Aí eu consegui um trabalho, só que agora eu precisava do inglês. Sim. Eu falei, caramba, agora eu preciso do inglês pra passar nessa tal de prova aí de IELTS, PTE, eu preciso do inglês, não tem o que fazer. E aí começou eu tirar meu sono no inglês, antes eu tirava o sono no trabalho, aí eu consegui o trabalho e comecei a perder o sono por causa do inglês. E aí eu entrei nessa jornada aí de conseguir, porque eu não conseguiria passar na prova sem inglês. Sim. E aí eu falei, caramba, eles já querem me dar o sponsor, mas agora falta só falta a minha parte, só depende de mim agora, né? Porque o trabalho não depende só de mim, depende do cara falar o sim. Mas aí o inglês não, só depende só de mim. Aí eu entrei nessa loucura, eu falei, então se só depende de mim, eu vou dar tudo de mim. E aí eu sou um cara muito dedicado, né? Quando eu pego pra fazer algo, ela fica até brava. Porque quando eu pego pra fazer qualquer coisa, eu sou aquele cara que dedica 100% do que eu posso pra aquilo, sabe? Eu falei, então agora eu vou pegar pra estudar esse tal do inglês aí, que até então eu falei que eu não conseguiria, mas agora eu tenho que conseguir, porque a oportunidade que Deus me deu e eu vou deixar passar? Não vou. E aí eu colocava meu celular pra despertar 5 horas da manhã, olha que loucura. Eu acordava às 5 da manhã, tomava um banho que era pra despertar, tomava um banho, começava a estudar inglês. Das 5 até o horário de eu ir pro trabalho, ia pro trabalho, deixava anotado umas palavras que eu precisava pra praticar no dia, que essa dica eu aprendi com o Giba.
Chegava no trabalho e ficava forçando o inglês pra galera falar comigo. Acho que ficava até meio chato, né? Eu ficava querendo conversar com os outros, cutucando e fala comigo. E puxava um assunto pra aprender inglês. Depois saía do trabalho e ia pra escola. E aprendi. Aí depois comprei um curso pra passar na prova. Você fez PT? Fiz o PT. Tá. E aí, por sorte, a minha profissão é a short term. Sorte e azar, né? Porque se ela é mais qualificada, dá mais tempo de visto. Mas o inglês daí era menor. A nota do inglês. Era quanto naquela época? Porque geralmente agora mudou, agora um monte de coisa. Geralmente era 50. As profissões geralmente é 50. A minha era 30. Ai, que legal! 30. E aí eu falei, poxa, foi o melhor cenário possível pra quem não tem o inglês. É só 30. Eu falei, tá perto, vamos estudar. E aí eu estudei, comprei um curso e estudava 5 da manhã, estudava, ia pro trabalho, estudava. E me dediquei, e aí eu fiz a prova, passei, e aí deu tudo certo. Do resto, assim, minha profissão também não exige formação. Exato, já só exige experiência, né? Que era de 2 anos, eu tinha 6 no Brasil. Comprovado. Deu tudo certo, assim, acabou o visto dele acabava em outubro. Chegou em outubro, ele já tinha tirado a nota na prova, mas a empresa precisava fazer alguma coisa que não tinha dado tempo de fazer ainda. Então, as vagas. As vagas. É que eles não têm ninguém... Eles não têm ninguém lá na empresa que cuida só dessa parte de ficar sponsorando, porque eles não ficam sponsorando toda hora, né? E aí quem foi fazer isso era um cara do RH lá e tal, o cara não entendia muito. E aí ele abriu 2 vagas, eram 3. E aí quando fechou a vaga, ele falou, agora a gente vai aplicar. O governo falou, não, mas é 3, cadê a outra? Aí ele falou, puta. Aí ele falou pra mim, cara, me desculpa, agora não vai mais dar tempo. Seu visto vai vencer e eu não abri essa bendita vaga. Então agora eu vou abrir ela e é por um mês que ela tem que ficar aberto, né? Pra quem não sabe, dá uma explicação, pra não sou nenhum agente de imigração, eu sempre falo, procura um agente de imigração pra te dar o conselho melhor. Mas como funciona? Pra você ser sponsorado, a empresa tem que mostrar pro governo que não tem a mão de obra qualificada que ela precisa na Austrália, australiano, né? Então o que eles precisam fazer? Eles precisam abrir, me corrija se eu estiver falando besteira. Até onde eu entendo, sim, tem muita coisa mudando, mas sim. Tem muita coisa mudando. Eles precisam abrir 3 vagas em sites de oportunidade, né? LinkedIn e sites do governo. Tem até um próprio site do governo sobre vagas de emprego. Para deixar essas vagas abertas por 1 mês, 4 semanas. Se ninguém se candidatar, aí eles mostram pro governo, deixei essas 3 vagas abertas, ninguém se candidatou, não tem essa mão de obra na Austrália, e eu indico esse cara aqui para trabalhar aqui com a gente, eu tô precisando dele. E aí começa todo o processo. É isso aí. É isso, né? Isso. Então foi isso, e aí ele não tinha esquecido de uma vaga, e aí acabei precisando renovar de novo para estudante só por um... Foi 4 meses? Eu usei 1 mês, 2 meses. Não, acho que foi o né? menor período que tinha possível, acho que 4 meses. Foi o menorzinho, porque daí eu nem ia usar mais. Eu falei, é só pra ganhar uma gordurinha ali. Sim. E aí eu nem usei todo o visto de estudante, acabei trocando no meio, né? Tem muita gente também que me pergunta isso. Se tem como sair do meio do visto de estudante no meio, se você conseguir trocar por algum outro visto. Tem, isso é possível, aconteceu comigo e eu fiz isso. E aí em 15 de dezembro de 2023... acordei com o e-mail do governo lá. Presente de Natal. Visto aprovado. Presente de Natal. Depois de quanto tempo que você aplicou, saiu esse visto, essa resposta? Eu apliquei, foi 1 mês e pouquinho. Depois? 1 mês e pouquinho, foi bem rápido. Então, só um Porque adendo. eu lembro que eles estavam correndo, eu li essa matéria na internet, de que o governo queria correr com os vistos para processar os vistos para começar para começar o outro ano zerado. Porque aí mudou. Eu lembro que o governo colocou isso, a gente quer começar 2024 com os vistos zerados para a gente começar novas leis e tal, e aí o meu saiu nessa... Beleza. Só um adendo então, assim, que você falou se é possível mudar do visto de estudante para o sponsor. Sim, é possível, mas porque ele teve a resposta nesse período. Então, se nos 4 meses que ele aplicou esse visto de estudante, ele não tivesse a resposta, ele é obrigado por lei cumprir com o visto atual, que era o de estudante. Então, até o final. Porque muitas pessoas, às vezes, aplicam o de estudante e aí tem uma outra oportunidade e aplicam um novo visto. Legal, sem problema nenhum. Só que enquanto esse segundo visto ele não é aprovado, você tem que ficar nas mesmas leis do visto que você tá atual, entendeu? Porque às vezes a pessoa fala, não, ganhei uma oportunidade de sponsor. Aí já aplicou o sponsor, não preciso mais ir pra escola, não preciso mais cumprir com as regras. Não, você é um estudante na Austrália, o seu visto atual é um visto... Então é legal você falar sobre isso, bem bacana. Sim. Essa questão. E aí saiu o sponsor. Natal já saiu, opa, tô sponsorada, aí vou já... passar o Natal sponsorado. Show de bola, show de bola. Beca, e você? Fez esses 4 meses, né? A gente já sabe que você optou em não... Deixou o João seguir. Isso.
Você também aplicou um visto de estudante separado? E por quê? Você foi o quê? Aí já não foi mais o inglês, porque aí já tinha um pouco de inglês? Não, quando eu finalizei os 4 meses, eu tava no intermediário, eu acho. Aí eu continuei um pouquinho mais. Um pouquinho. E aí fiz mais 6 meses, 24 semanas, né? Você ainda fez. Fiz. Depois... bem legal, então. Conseguiu fechar mesmo. Isso, eu fiz os 24 semanas. E aí finalizei no Advanced. E aí quando eu finalizei, eu até comecei a fazer um pouco do IELTS. Um tempinho antes. Mas eu já falei assim, não, meu inglês agora já tá 100%, tanto a parte gramática, vocabulário e tudo. Então, aí eu queria já ir pra minha área estudar algo realmente que eu me interessasse, né? E daí eu apliquei pro VET, depois dessas 24 semanas. Então, foi no início desse ano só. Então, peraí. Primeiro, foi os primeiros 4 meses de inglês. Isso. Depois foi mais um visto de 6? Mais um visto de 6, que eu acabei finalizando um pouquinho antes. Que aí já foi pra avançado, que foi bem legal, hein? Então, em quase um ano, você já chegou aí nesse avançado, que foi legal. Mesmo que você já tinha um pouquinho, você chegou no pré-intermediário, do pré-intermediário 4, mais um mês de férias, 6, já deu aí um ano legal. Deu mais ou menos quase um ano, um pouco menos de um ano você conseguiu chegar no avançado. Aí eu cheguei até o avançado e fiz um pouquinho do IELTS também, do curso do IELTS. Do curso do IELTS, pra ter uma noçãozinha também, né? E aí, ainda assim, você decidiu renovar o visto novamente estudante pra uma outra área, porque você queria investir na área técnica, não é isso? Isso. Eu fiz o VET de Marketing e Comunicação. Tô fazendo, na verdade. Tá fazendo, sim. Porque eu queria... como no Brasil eu tinha parado minha faculdade no meio pra vir pra cá... e eu aqui tinha começado, eu recebi a oportunidade de trabalhar na parte de gerenciamento de redes sociais, que sempre foi algo que eu sempre tive nesse meio. Desde 2018 eu estava meio que presente nas redes sociais, produzia conteúdo para mim mesmo. Quando eu trabalhava na empresa dos meus pais, produzia conteúdo para eles, mas nunca tinha de fato trabalhado assim, né, só com isso. E aí, inclusive, a Bruna e o Giba, a Bruna tava com a nenenzinha e ela falou, Rebeca, eu não consigo mais tomar conta do Instagram, o Instagram tá parado e eu preciso, né, de alguém que faça isso. E na época eu tava trabalhando como babá, só tava trabalhando como babá. Inclusive, eu entreguei, eu acho que isso foi um erro muito grande meu, que é um alerta pra todo mundo. Eu não fiz a mesma coisa que o João, eu não tive a mesma coragem que ele. Eu tinha inglês, mas eu não tinha coragem. Ele chegou numa empresa comigo, ele falou assim, você vai entregar currículo nessa empresa. Eu falava, não, mas eles... Eu joguei ela lá dentro. Ele literalmente, ele foi comigo até o último andar, que era numa empresa de engenharia. Eu tava tentando na parte administrativa. Eu falei, não, mas eu não vou... E depois eu não vou saber escrever os e-mails que eles vão me pedir. Fiquei morrendo de medo. Ele falou, você tem o inglês, vai, só vai. Ele foi comigo até o último andar, apertou o elevador pra mim. Falei, vamos entrar nesse prédio aqui. Morrendo de medo. Não tem isso no Brasil, eu acho. Você entrar num prédio e ter 4 elevadores. Aí, cada elevador vai quando você pede um elevador, ele vai direto pro andar. Não tem aí a gente ficou loucura pra mim. Eu nunca tinha visto pra isso. Pra cada andar, você é organizado. Pra cada andar vai um elevador. Aí a gente não entendia nada. Peguei na mão dela, entrei, apertei o botão, já abriu a porta de um elevador que eu nem imaginei que ia abrir. A gente subiu lá, joguei ela pra dentro. Falei, entra aí, conversa com a moça aí. Foi exatamente isso mesmo. Aí eu entreguei meu currículo, falei rapidinho assim com ela e fui embora. Então, assim, eu entreguei currículo em algumas empresas, muito por obrigação, que ele falava, não vai, você tem que tentar, só que eu não tinha coragem. Eu sempre fui muito tímida. Então, eu tava morrendo de vergonha. Eu falei, o que as pessoas vão pensar de mim? O que ela vai achar? Você quer um emprego. Era isso. Eu já falava, se ela falar não, você vira as costas e vai embora. Não vai mudar nada na sua vida nem na vida dela. Então, eu não tive essa cara de pau do João, mesmo eu tendo inglês. Então, o inglês, óbvio que é muito importante você chegar aqui, se você estiver preparado, é um plus, mas assim, não é necessário, assim, né? Você consegue fazer a sua vida aqui, se você se dedicar depois, óbvio. Então, eu não tive essa coragem. Eu comecei a trabalhar como babysitter para uma brasileira, que era péssimo, assim, eu adorava criança, mas o salário era muito ruim. O salário era muito ruim, era baixo até, inclusive, ficou engraçado, era péssima. Não, a criança, eu amava a criança, adorava trabalhar, assim, mas o salário era muito ruim. E eu trabalhava 2 vezes na semana. Então, assim, o João tinha recebido essa oportunidade, a gente estava muito feliz. Mas eu também queria, né, fazer alguma coisa útil pra minha parte profissional. E aí foi na época que a Bruna me ofereceu a oportunidade. Ela falou, tô precisando de uma gerente de redes sociais, você não quer? Aí eu falei, peraí, deixa eu dar uma estudada. Aí fui, estudei um pouquinho, e aí comecei a trabalhar junto com ela, e foi acontecendo naturalmente. Um cliente, um amigo deles viu as minhas publicações, se interessou, aí foi falando de uma pessoa para outra pessoa, então foi acontecendo naturalmente. Continuei fazendo vários bicos nesse meio tempo, de babá, pet sitter, cleaner, tudo que é possível. Sim, vai encaixando. Porque na época eu estava aprendendo, me desenvolvendo ainda na área do marketing, mas continuei fazendo tudo que todos os brasileiros, a maioria dos brasileiros chegam aqui, tem que estar disposto a fazer também. Tem que se adaptar até.
E daí, quando tava finalizando o meu curso de inglês, eu falei, beleza, e agora o que eu vou fazer? Poderia me juntar com ele no visto dele, mas eu queria estudar alguma coisa. Sim. Como no Brasil eu não tive formação, não completei a minha graduação, eu queria estudar alguma coisa, eu queria realmente me dedicar para aquilo que eu tinha escolhido, que era o marketing. Construir alguma coisa. Exatamente. E aí eu conversei bastante com a Priscila, e pra gente conseguir escolher o melhor curso pra mim, eu tinha visto sobre marketing digital, vimos diversos cursos, e aí encontrei um que mais... Que Você tá na Guarnett, né? Não, na Alexis. Ah, na Alexis. Ah, Que na Alexis. eu continuei na Alexis porque eu já tava fazendo inglês lá com eles, e eles não precisariam daí que eu fizesse uma outra prova pra entrar. Já tava ali e eu consegui daí passar, né? Eu tava fazendo Você estudou de frente pra praia ali? De frente pra praia, Ai, Scarborough. meu Deus. Privilegiada, Eu ainda não fui lá né? conhecer. Scarborough é maravilhoso. É, Você eu vou sente em lá, casa. eu vou levar o Dani lá. Você vê o Você pôr se do sol sente em lá. casa. É? Tem uma plateia assim virada pra onde o sol se põe, Ai, sabe? é lindo. Ai, Eu acho que quero. lá Uma delícia. em Sydney o sol nasce na praia, É. né? Aqui se põe. põe. E aí fizeram um auditório e todo mundo senta lá, aplaude, o sol se põe. É bem Ai, bacana, assim, todo é dia. isso, Todo dia tem. Isso é uma energia bacana lá. É. E é bem brasileiro. Você vai E se escutar sente português em na casa. rua, assim. Ai, nós vamos Inclusive, lá. a escola é assim, 1 metro da praia. É muito pertinho. É, eu Você vejo sai da as escola, fotos, né? Que eles é vendem maravilhoso. isso, né? Eles falam, quer É. estudar numa vibe mais... é lá. E tudo bem que eu só estudo... É uma escola 2 dias. boa, né? É, eu gosto bastante. É, o Agora, pessoal fala muito bem. eu sinto A gente assim... gostou. Eu já tinha feito alguns cursos, né? Desde que eu cheguei aqui, online, de marketing. Uhum. Mas eu senti que me abriu muito pra realidade da Austrália, do marketing aqui da Austrália. Porque eu estudava, os cursos que eu fazia era do Brasil, Sim. era em português, enfim. Então, tá fazendo muita É diferença. uma outra estratégia, né? É, exatamente. E eu tá inserida também. O meu professor, por exemplo, já foi gerente de marketing de várias empresas aqui da Austrália. Então, isso faz toda a diferença. E o ambiente também. É diferente você estar num ambiente de escola, de estudante, de escola de inglês, para um ambiente mais profissional. Mais técnico. Você se sente assim... que você tá num ambiente diferente, conhece, faz contatos com pessoas diferentes. Inclusive, um potencial cliente meu é um amigo meu que estava na escola estudando. E aí, ele tem uma empresa de cleaner. Ele falou, não, eu preciso de uma social media. Então, a gente já começou a conversar. Então, foi a melhor escolha, assim, que eu fiz o VET de marketing e comunicação. E eu tô fazendo no momento. Tá curtindo, amando, então? Amando. Eu Show. juro que eu não esperava. Eu sabia que ia ser bom pro meu conhecimento, mas não sabia que ia agregar tanto na minha vida profissional aqui na Austrália ou em qualquer lugar que seja. Vai ser muito bom pra mim, assim. Show de bola, gente. Muito bem. Agora eu quero só que vocês, assim, dá uma dica pra essa galera. O que vocês tanto gostam de Perth aqui? Perth é Ai, bom tudo. mesmo? Porque tem esse povo aí que fala, Sheila, eu vou pra Perth. Eu sei que a galera aqui tá sendo muito bem. A gente tá mandando uma galera pra cá e a galera tem curtido mesmo. Mas por quê? Assim, quais são as qualidades, assim, de Perth que você fala, puxa, isso aqui é muito legal. Tá certo que vocês vieram pra cá já direto, né? Sim. Mas o que vocês acham, assim, de ponto forte aqui, aqui em Perth? Eu acho que tem muito a ver com a nossa realidade do Brasil. A gente veio de uma cidade, não é uma cidade pequena, mas é uma cidade de interior, né? Piracicaba. A gente não estava acostumado, por exemplo, com São Paulo, que é trânsito, é essa correria o tempo inteiro. Eu entendo que Sydney, conversando com algumas pessoas que são de lá, elas falam, Sydney é muito intenso, é tudo muito intenso. As pessoas tão loucas, assim, pra trabalhar. Então, tem mais essa vibe. E aqui, Perth, eu vejo que tem essa vibe, mas também tem uma vibe de tranquilidade, de paz. Aqui, assim, tem pra todos os gostos. É assim que eu vejo Perth. Se você quiser ter um momento crazy, seu trabalho dá, mas também tem aquele momento que você pode dar uma... Tem as oportunidades de trabalho, só que também tem uns lugares de paz. Por exemplo, onde a gente mora é um bairro muito tranquilo, muito gostoso. É perto aqui da cidade, né? O João consegue trabalhar super facinho de ônibus, 30 minutos tá lá. O meu trabalho também, né? Como eu... Tá em vários lugares, eu posso trabalhar de qualquer lugar. Então, o que eu gosto de Perth é isso, que tem pra todos os gostos. Se você gosta de balada, de festa à noite, tem. Óbvio opção. que não do mesmo jeito que Sydney, Sim, obviamente. Mas tem algumas opções aqui também. Mas também tem paz, tem tranquilidade, que é a nossa vibe. Todo mundo fala que a gente não parece ter a idade que a gente tem, porque a gente não bebe, a gente não sai. Dá 10 horas da noite. A gente foi num sertanejo há um tempinho atrás. Deu 10 horas da noite, a gente foi embora. A nossa amiga que tem 50 anos de idade ficou lá, curtindo a noite, aproveitando, cantando. E a gente veio embora, porque a gente tava morrendo de sono. Então essa é a nossa vibe. A gente no Brasil sempre foi muito assim. A gente gosta de sair, mas de sair assim com amigos, de conversar e não de ir em festa. Mas tem pra quem gosta aqui de Perth, tem esse tipo também. A gente tem 20 e poucos anos só na certidão de nascimento. Porque, por dentro a gente é uns velhinhos de 60 anos. E pra gente que gosta dessa paz de passar o domingo no parque, de ir pra praia, Ficar tranquilo. que tem várias opções aqui. Scarborough também é um lugar maravilhoso. Eu acho que eu me sinto em casa, assim. Legal. Em Perth. Eu não Legal. imaginei que eu fosse me sentir tão em paz aqui
né? Nem Perth, nessa cidade. Gente, mas bora lá. Eu sei que tem um canal aí que tá estourando no YouTube. Caramba, é o melhor canal do YouTube. Melhor sim! Eu tava contando com a Rebeca, eu tava compartilhando com ela também os negócios de social media. E eu tava, um dia trabalhando de madrugada, fazendo algumas coisas administrativas, social media, um monte de coisa organizando. E aí veio uma mensagem pra mim. Monte o seu cursinho e não sei quantos com clique e tal. Eu falei, que interessante. Aí eu coloquei lá, tipo, alguma coisinha só pra ver como é que era. E aí, a primeira opção eu coloquei, falei, nossa, muito fraquinho. Então, na segunda, tinha opção de vídeos e tal. Aí, coloquei lá também. Daqui a pouco vem. Aí, quando você coloca a opção de vídeos, apareceu o vídeo de quem? Do JP. Caramba, ai, que legal. Da inteligência artificial. No conteúdo que eu coloquei, veio o seu vídeo. Que bacana. Foi muito legal. Eu falei, nossa, eles estão estourando. Esse canal foi mais assim, é um hobby, gravar. Fala pra galera aí, já pro pessoal seguir. Canal JP na Austrália, você vai colocar aqui na descrição. Claro. Vai colocar aqui na descrição, então se quiser conhecer o canal, clica aqui na descrição, vai estar lá. E o canal foi mais assim, algo que eu senti no coração de ajudar as pessoas, sabe? Porque... a Beca falou, né, da nossa vida no Brasil. Ela morava na cidade, eu morava no interior do interior, né? Nossa cidade era do interior, eu morava do interior dentro da nossa cidade. Morava numa fazenda, pra quem não conhece um pouco da minha história. Eu morava numa fazenda que ficava uns 3 quilômetros do asfalto, então tinha que pegar a estrada de terra. E meus pais são muito humildes, meu pai é um caseiro de uma fazenda, então ele cuida do gado, tira leite, minha mãe faz queijo, minha mãe vende queijo, tem um comercinho de queijo. Então, eu vim dessa família, sabe? Uma família bem humilde, pegava estrada de chão e tal. E aí, eu cheguei pra cá e eu tive um negócio no meu coração, um medo tão grande no Brasil antes de vir pra cá, porque era tudo o dinheiro que eu tinha juntado, tudo que eu tinha conseguido juntar por empréstimo. Peguei empréstimo no nome da minha avó. Não, loucura, assim. Não, e falei, caramba, eu preciso sair do Brasil. Vendi minha moto, pegava ônibus pra ir pra minha casa, o ônibus não chegava em casa, porque era estrada de terra, eu tinha que ir um pedaço a pé. Era uma loucura. E ele ligava a lanterninha pros ônibus, porque passava muito caminhão, pro caminhão olhar saber, ele. Né? Porque passa caminhão de cana na estrada perto de casa. E de noite não é pra ter ninguém na estrada de terra, né? E eu com a lanterninha fazia assim pra eles me verem, senão eles passam que nem um... E, enfim, então saí e eu tinha muito medo de vir pra cá. Porque eu falei, caramba, todas as minhas fichas, eu tô dando um all-in, sabe? Igual no poker, eu tô dando um all-in, tô colocando todas as minhas fichas vai ou racha mesmo. Ou vai, eu vou fundar aqui e vou ficar pagando essa dívida. Não tem meu dinheiro pra voltar. Bem isso, eu falei, cara, só vou com a ida. E aí eu fiquei com esse muito medo. Eu tinha medo até de não aprender o inglês, eu sentia essa insegurança, eu não conseguia dormir no começo aqui. E aí eu falei, caramba, eu preciso ajudar quem passa por isso, né? Com certeza não é só eu, né? Só eu sou privilegiado de passar nervoso antes de vir, todo mundo acho que passa. Então eu vou criar esse canal até pra mostrar um pouco de Perth, porque não tinha muito essa opção de conhecer. Né? Agora tá ficando tá começando, mais, né? Uma galera tá começando conteúdo aqui. Mas não tinha conteúdo aqui e queria ajudar essa galera, né? Porque às vezes as pessoas nem vêm pra Perth por questão de não ter o conteúdo aqui. E essa insegurança da galera de antes de vir pra cá, né? De insegurança de dar errado, de ser caro, de não conseguir trabalho, de não conseguir estudar, não conseguir aprender inglês. Falei, então eu vou tentar ajudar de alguma forma. Anos aqui, eu ainda não tinha essa visão de Perth. Depois que vocês começaram a vir, veio o Giba, veio você, veio um outro casal que tá pra vir aqui também pra falar. A galera começou a ouvir, eu falei, a galera... Tem muita gente que vai para os outros estados, Gold, Adelaide. Então, sim, é uma probabilidade de metade dar certo e metade ainda passar uns perrengues nesses outros estados. Sim. E aí, aqui, a galera que a gente começou a mandar pra cá, tudo se dando bem. Perrenguinho do começo, aquela desafio do começo, mas todo mundo se dando bem. Eu falei, nossa, peraí. O que tem nessa Perth aí? Então eu já falo, não quer vir pra Sydney? Não, então vai pra Perth. Eu falo, eu já levanto a bandeira de Perth, porque eu acho que tá, galera. Eu trabalho com realidade. Sim. Não adianta alguém vir falar pra mim, olha, vem da escola lá em Perth, porque... Eu preciso entender se essa galera que tá lá tá indo bem. Tá probabilidades. É claro que a gente não tem como vender um intercâmbio. É assim, vai ser lá. Não, mas de acordo com a galera que tá lá, a galera tá se dando muito bem. Então eu uso muito a estatística do que tá acontecendo com o pessoal. O João sempre fala muito isso de realidade. Por exemplo, ele conta a história dele, que ele conseguiu o sponsor, né, em 2 semanas. Mas ele sempre fala, não é porque aconteceu comigo que vai acontecer com todo mundo. Sim. Comigo não aconteceu isso. Eu demorei 1 mês pra encontrar um trabalho. Então é um processo. Cada um tem a sua jornada. Óbvio que a gente sempre espera o melhor, sempre torce, faz acontecer, né? Tenta fazer acontecer o melhor. Mas
sempre deixando claro que cada um tem o seu período, A cada um Austrália tem o seu... é diferente pra cada um, É, né? exatamente Essa isso. frase Cada faz um- muito sentido, né? Não, e A é por isso Austrália que é real e diferente. oficial, porque É. a sua história é diferente da dele, não tem certo e não tem errado. Se a Beca falar, ai, eu odeio, eu tô indo embora, e o João falar, eu amo, são coisas diferentes, e tá Sim. tudo bem, porque cada um tem a sua experiência. E essas experiências é que as pessoas vão falar, poxa, se isso acontecer comigo, talvez eu faça que nem o João, ou talvez faça que nem a Beca, né? Vou, experimento, não der certo, faço tal coisa. Sabe? Então tem essas histórias para as pessoas terem uma noção do que pode acontecer e elas Sim. estarem preparadas se acontecer. Sim. Né? Muito, muito legal. Muito, muito bacana. Ó, antes da gente ir pra pergunta de ouro e pro brinde, que eu já vou parar pra ela pegar o brinde, que agora a gente tá sem assistente. Pega, você podia ir lá pra Cid, não precisa ser assistente lá. Que lá tem a Assim, Priscila. se ele sponsorar. Pode Um sponsorar. beijão pra Priscila. A gente precisa Nossa. mandar um beijo pra Pri. Manda um Cara, beijo eu pra sempre, ela. todo mundo Ai, que a manda Priscila- mensagem Ela pra ia gente. vir também, mas não deu. Ai, a Todo mundo que Priscila manda é- mensagem pra gente, a gente fala sobre a Priscila, né? A gente fala, a Priscila, a Sheila lá, a galera é muito gente boa, pode mandar mensagem. A Priscila é um amor de pessoa, cara. Que mulher sensacional, Ela né? respondia a gente, A gente tem um carinho era muito grande pra ela. madrugada. Lá Ela em- fica muito feliz com a história de vocês, Porque sabia? eu Na hora fui que a um gente conversa. cliente, eu fui um cliente muito chato no Brasil, muito chato. Eu era muito chato. Eu mandava mensagem pra ela demais pra saber das coisas. Por isso que é ela que tá no atendimento. Se fosse eu ia falar, João, segura a bola aí que eu já tá tudo certo. Não, e Eu às vezes ele mandava. dava umas inquietudes do nada, sabe? Era só pra desencargo de É porque, consciência. sabe, meu corpo começava a coçar de nervoso, saber que eu ia pra Austrália. Eu mandava mensagem. Pri, como que tá aí o clima? Eu queria saber como tá. Ela respondia de final de semana. Ela responde. Ela Ela tá é muito assim, dedicada. paciente. Dava uma atenção, assim, sensacional. Ela é muito dedicada. Tem umas pessoas que abusam, mas ela Eu abusava. Mas não, esse tipo de pergunta não é abuso. Pode ter certeza que ela responde, ela é muito fofinha mesmo. Ela é demais. querida, Ela ela gosta, entendeu? Isso não é o problema. É só a galera que às vezes fica abusando da boa vontade da Priscila. Não abusem da Priscila, hein? Só faça que nem o João aí. E aí, como que tá aí? Tô ansioso. Que ela fala, não, menino, vem com tudo. Vai dar tudo certo. Ai, eu né? Assim que adorava. ela fala. uma A energia motivação muito boa, dela, cara. a gente ficava Menino, animada. pode vir que vai dar tudo certo. A gente tá aqui se você precisar. Ai, o dia que ela vai falou odiar do- eu avisando ela. O dia que ela falou do visto pra gente, porque o nosso visto foi aprovado em momentos separados. Ah, é. O meu visto foi aprovado no dia seguinte que a gente aplicou. Um o dia do João, depois, cara, o do da João Beca. demorou Ai, ficou aquela... uns 15 dias. Então, tipo assim, a gente não tinha contado pra ninguém quando o meu Não, visto foi mesmo assim aprovado. foi rápido. Vocês estão Sim, brincadeira. Tem foi gente que tá 6 rápido. meses esperando o visto aí. Foi O super dela foi em rápido. um dia, cara. Eu fiquei impressionado. Falei, E meu aí Deus, eu- o meu tô pensando demais, vai dar ruim. A gente sempre acha. Já A fui gente- negado nos Estados Unidos e a Pri, calma, não é porque foi negado nos Estados Unidos. A gente Ela dela, era calma, assim né? mesmo. Não foi porque, Calma, não é porque menina. foi negado nos Estados Unidos que vai negar aqui. Nada a ver uma coisa com a outra. Eu sei que eu tô escutando a voz dela. Mas ela, nossa, ela deu todo o suporte. Foi Não, eu falo que maravilhoso. ela que é a dona da empresa, eu sou a funcionária. A Priscila que manda em tudo. Ela barato que ela é nervosa, ela é legal. Já que vocês não viram a Priscila, porque nos outros episódios a Priscila que entrega essa champanhe, como um passe de mágica, elas entraram aqui. Antes da gente ir pra champanhe, eu tenho um bate-bola com vocês. Rapidez, porque olha, o negócio tá bom aqui, tá? É bem rápido. Então, aqui e aqui, tá bom? Ah, tá. Brasil ou Austrália? Austrália. Perth ou Piracicaba? Perth. Família ou casal? Casal. Casal. Tá. Profissão ou estudo? Profissão. Profissão. Meu raciocínio tá lento, profissão. Real ou dólar? Dólar. Dólar, com certeza. certeza. 1000 vezes dólar. Bom demais, porque cada um é uma perspectiva. Gente, queria agradecer vocês muito, muito, mas antes eu tenho a pergunta de ouro pra vocês. E essa não vai dar pra fazer, né? Então responde quem quiser. Eu não queria fazer na lata, mas ela já sabe, então eu vou falar primeiro pra ele e depois você, porque Tá. ela já sabe. Pergunta de ouro é o seguinte, João. Intercâmbio é pra todos? Intercâmbio é pra todos. Na minha opinião, intercâmbio é pra todos. Eu acho que todo mundo do Brasil, sem exceção, todo brasileiro, habitante que está lá no Brasil nesse momento, eu acho que tem que fazer um intercâmbio. Não precisa ser pra Austrália, pode ser pra onde quiser, mas eu acho que todo mundo precisa fazer um intercâmbio. E migrar é diferente. Você se mudar para um país e morar no país e se tornar residente de um país é diferente. Mas o intercâmbio nada mais é do que um estudo, né? Vai estudar inglês fora do Brasil e conhecer uma cultura diferente, né? Ter uma visão de que é um país desenvolvido, né? Você pode talvez ir para algum país que não seja desenvolvido, mas de preferência vá para um país desenvolvido para você conhecer um país que está acima do Brasil para ter noção da realidade que é fora do Brasil. E eu falo isso por experiência própria, porque eu morava num lugar tão pequeno, numa fazenda, assim, uma infraestrutura tão pequena, numa cidade minúscula, que é uma cidade muito pobre, né? Piracicaba, né? Não é uma Campinas, não é uma São Paulo. E
E conheci um país de primeiro mundo, uma cidade desenvolvida, é outra coisa. Você fala, meu Deus, cara. Eu achava que o Brasil não era tão ruim, mas depois que eu saí do Brasil, eu falei, caramba, o Brasil tá muito atrás. O Brasil tá muito atrás. Tem muita coisa boa lá, mas a gente ainda tá bem atrasado. Tá bem atrasado. Em muitas coisas. Verdade. E aí, Beca? Eu compartilho da mesma resposta. Eu acredito que intercâmbio é pra todos. E eu acredito que todo mundo tem que ter pelo menos uma vez na vida essa oportunidade de você sair do seu país, de você sair principalmente da sua zona de conforto. Porque até se você realmente vier pra fazer, sei lá, 6 meses, 8 meses, estudar o inglês e ir embora, essa experiência que você viveu aqui, ninguém nunca vai tirar de você. Você tem, né, essa experiência. Exatamente, esse conhecimento. E até os perrengues que você passar aqui vai te fortalecer de um jeito. Eu acho que a Austrália foi muito uma escola pra mim. Tudo que eu passei, tudo que eu vivi, coisas que eu tive que escutar, baixar a cabeça e coisas que eu nunca ia precisar passar no meu país, eu passei aqui e eu mudei por ter passado tudo isso. Eu sou uma pessoa muito mais Eu tinha uma evoluída. pergunta pra te fazer e é verdade. Agora você voltou, eu vou concluir. Pra você, né, que já vem numa família estruturada, que seu pai já tinha uma empresa, que você tinha tudo pra ficar ali na sua zona de conforto, administração, fazendo ali, né, o intercâmbio, Sim. os pais apoiando. É claro que os pais querem que a gente voe, que a gente tenha Sim. as experiências, mas sempre tinha seu alicerce ali. Sim. Chegar aqui, primeiramente, como que foi pra eles? Eles realmente apoiaram você vir pra Austrália e fazer esse intercâmbio? No começo foi muito difícil. Tá. Principalmente porque eu falei que ia ser por um tempo maior e que eu ia com o João e a gente tinha um relacionamento assim, de 1 ano. A minha mãe falou, como assim? Você tá Nosso indo relacionamento era muito um curto. relacionamento de 1 ano, você já tá Já indo vão pro outro ir, lado do aham, mundo. e ficar O meu pai é bem cabeça aberta, assim. Meu pai sempre foi muito louco, ele sempre fazia um pouquinho de tudo na vida dele. Então ele entendia esse meu lado de querer voar, de querer conhecer o mundo. Mas foi difícil pra eles aceitarem no começo, até porque eu era caçula. Eu tinha uma vida muito confortável no Brasil. Eu tinha um carro, eu pegava o meu carro, ia do meu trabalho pra minha faculdade, era essa a minha vida. Então realmente foi muito confortável. E esse começo foi difícil. Foi difícil. A gente falava muito sobre isso antes de vir pra cá. E eu falava que eu ia ter dificuldade em lidar com coisas que pro João já eram super normais. De pegar ônibus, de se virar sozinho, que eu não precisava fazer no Brasil. Você era uma patricinha? Posso falar isso ou não? Praticamente sim. E como que foi pra você aqui cuidar dos outros, cleaner? Você fez cleaner? Fiz cleaner bastante tempo. Sim. Então, assim, Como que foi na sua cabeça isso? eu confesso que no começo foi bem chocante pra mim, mas eu lidei muito melhor do que eu esperava que eu ia lidar. Legal. Porque eu acho que eu queria tanto essa liberdade de viver no Independência, exterior, né? no exterior. E a independência que eu tenho aqui, eu acho que compensou tudo. Eu faria tudo de novo. Eu não me arrependo de nada e teria feito tudo de novo. Sim. E, sabe, trabalhado em tudo que eu trabalhei pra estar aqui hoje. Eu abri mão de muita coisa vindo pra cá, no Brasil. Imagino. Mas o que eu recebi em troca foi muito mais valioso. Sim. Essa liberdade foi muito mais valiosa. É aquela frase, né? O que não te mata te fortalece. Né? Sim. Então, eu queria que vocês conhecessem a Beca antes de vir pra cá. Ela tinha, assim, uma vida muito confortável no Brasil. E é outra pessoa, assim. É um nível, assim, de pessoa diferente. Maturidade. Antes, se aparecesse os problemas que aparecem pra ela Nossa. hoje, ela surtaria no Brasil. Sim. Porque ela não Surtaria. era acostumada a lidar com problemas. E morar fora do Brasil é você lidar e resolver Sim. problemas, né? Sim. E hoje ela resolve o problema com calmaria, assim. Administra muito bem. Fala muito bem no Brasil. Ela não se eu levasse ela pra um podcast no Brasil, ela não eu conseguiria, conversei com passava ela esses mal. dias de negócio, super E madura. agora ela fala sobre, né, negócios, tá aqui no podcast falando super bem e eu uma tenho dicção é, muito boa. É uma A questão de Austrália me autoconhecimento, você acha? Sim, com certeza. Eu aprendi a me reconhecer como uma mulher aqui Sim. mesmo. Porque no Brasil, tudo bem, tinha 19 anos, né? Morava com meus pais, era normal. Eu acho que era um momento da vida que eu tava vivendo. E sou muito grata por tudo que eu tive no Brasil. Mas ter essa experiência de vir pra cá e ter que passar os perrengues sozinhas. Óbvio que eu tinha o João pra me dar o suporte, mas assim, sozinha de família, de não ter pai ou mãe pra chorar, foi muito enriquecedor e me amadureceu num nível que eu não consigo explicar. E no Brasil, não sei se eu chegaria nesse nível de O que seus pais maturidade. falam hoje sobre isso? Vocês conversam sobre? Sim, meus pais vieram pra cá no início do ano, em fevereiro. E a minha mãe chorava de orgulho, assim, de olhar no meu olho e falar Eles o vieram tanto pra que cá você e mudou. se assustaram com a filha que Ela eles falou, eu não encontraram, sabe? esperava receber e encontrar essa Rebeca. E ela ainda tinha os costumes de mãe normal. Ai, não, deixa que eu faço a comida pra você, deixa que eu faço o almoço, deixa que eu lavo sua roupa. E aí um dia a gente foi sair, tava eu, minha mãe e meu pai, junto, tava no trabalho. E aí a gente foi comprar alguma coisa numa loja. E aí eu comecei a entrar porque eu ia perguntar pra vendedora o preço. Aí minha mãe falou assim, vai lá, Silmar, com ela, ajuda ela. Aí eu falei, mãe, você sabe que eu vivo aqui sozinha, né? Aí ela falou que nesse momento ela parou e falou, ela verdade. cresceu. Então, pros meus pais hoje em dia, como eles falam muito sobre isso, que eles têm muito orgulho de tudo isso que eu vivi. E eu me orgulho muito também dessa trajetória e não me arrependo de ter
nada de nada que eu fiz aqui na Austrália. Eu queria te perguntar isso, eu pulei, mas eu tive que voltar, porque realmente são histórias diferentes, realidades diferentes, e, cara, eu percebo mesmo que você tá muito bem. Né? Eu acho que talvez passou, eu não perguntei no começo, porque a gente conversa com você, a gente vê que você tá bem resolvida com a sua vida aqui, né? A gente era um casal muito novo no Brasil, e eu era um menino também, ela uma menina, assim. Seus velhos, né? Não, a gente era muito criança no Brasil, era um menino e uma menina. Mas era outro estilo de relacionamento, né? Cada um tava na sua casa, era um namorinho, vocês eram namorados, e cada um, né, e ali se via e tinha um relacionamento saudável, natural, mas aqui mudou, aqui né? E até isso também melhorou bastante o nosso relacionamento quando a gente veio. O intercâmbio foi maravilhoso em todos os aspectos. Todos, façam Que intercâmbio. legal, que bacana. Só pra fechar a história de vocês, vocês mostram muito na rede social também custo de vida na Austrália, então, gente, vai lá, segue eles são bem bacanas. Eu faço muita consultoria com pessoas que vocês indicam, então eu tô muito feliz, sabe? O pessoal fala, onde você me conhece? Onde você conhece? No YouTube. Eu falo, tá, meu YouTube é onde? Lá no canal do JP. Aí eu, nossa, que legal. Então, muita gente chega através da vida de vocês, né? Chega e quer saber um pouquinho. Então, é legal fazer a consultoria, gente, porque a história deles é massa e aqui tá na íntegra, mas cada um tem sua história. Então, conversa com a gente e eles mostram muita coisa. Eles falaram que não é consumista, mas é legal porque eles têm a vida deles de jovem aqui, então eles mostram, tipo, o tênis que eles compraram, quanto que é o custo. Eles trazem bem a realidade, bem legal. Acho bem legal. Parabéns, assim, pelo trabalho que vocês estão fazendo. É dos dois, tá? É o JP que passa ali, mas aqui também tem trabalho aqui, né? Tem até gente que manda mensagem, gostei muito do canal de vocês. Eu sempre falo, o canal é dele, né? Mas é uma participação aparece. É uma participação. É uma participação. Eu fico mais gerenciando o canal e ele aparece. Sucesso pra vocês. Muito obrigada. Então, bora aqui, ó. Agora vocês pegam essa xícara aqui. Xícara. Oh, meu Deus. É aqui porque tá tarde, gente. É tarde. É uma xícara, né? Porque um café, na verdade. Mas, gente, olha, primeiro eu queria, assim, agradecer vocês, né, por, no meio da noite aqui, né, separar, dia de semana, né, eu mandei mensagem pra eles, tô indo pra Perth semana que vem, reserva um espaço aí pra mim, e eles, não, com certeza. O João tentou pegar uns dias offs aí, mas a gente avisou muito em cima, ele falou, tá muito em cima, acho que não sei se eu vou conseguir, mas eu dei um jeitinho do trabalho, veio direto, aquela loucura, chegaram aqui, a gente tá um pouquinho atrasado, inclusive, hoje, porque foram várias gravações, ainda tem mais uma, mas queria agradecer vocês, primeiramente pela confiança, né, vocês é um caso de sucesso pra nós, a gente tem muito orgulho, né, vocês falaram que a Pri, falando um pouquinho da Pri, mas assim, a Pri, quando fala de vocês, ela fala assim com, né, o coração cheio, a gente também, então a gente usa a história de vocês pra motivar muitos estudantes, a gente indica também no canal de vocês, vai lá, dá uma olhadinha lá como que a galera tá lá, porque eles estão contando lá a história deles. Então a gente primeiro queria reconhecer a jornada de vocês, a coragem de poder falar um sim, né, por essa jornada, por essa aventura de Austrália, sem mesmo saber como que isso ia ser. Um casal tão novo, né, falar, não, vamos lá, vamos enfrentar os desafios. O João na sua vida ali desafiador, eu tenho que ir, é sim ou não, tô jogando aqui um poker, ou vai ou racha. A Beca saindo da zona de conforto e falando, poxa, mas aqui tá tudo certo, aqui tá tudo bacana, minha família tá aqui, tá todo mundo me apoiando, eu vou lá, né, eu já sei como que é a vida lá fora, né, e sim, apostar. E mesmo assim, você falar, poxa, eu sabia o inglês, mas ainda assim, nas suas escolhas, de tipo, eu vou renovar a primeira vez, na segunda ainda assim você renovou, porque muitas pessoas às vezes falam, não, já vou para um VET direto, seja o que Deus quiser, e chegar hoje no inglês avançado, poxa, concluiu, né, essa questão, é um tiquezinho ali. Hoje eu tenho inglês avançado, né, e faço hoje, além do que ainda também decidi renovar para investir na minha área, investir numa parte técnica. Então, essa jornada a gente tem que reconhecer. E JP, porque agora é JP. Gente... Mais fácil pra falar inglês, né, galera? Que não consegue falar João, João. Não, mas pra gente você é o João. Você ainda sempre vai ser um João. Você também, João. Nossa, a gente olhar assim... A sua história, 2 semanas, cara... Gente, quando você... A mensagem que eu amo perder cliente. Da forma que vocês... Que eu perco o João. Sheila, não vou renovar meu visto porque eu já consegui um sponsor. Cara, isso pra mim... Eu falo, não, como assim? Peraí, me conta. Eu quero saber. Então, assim, eu fico muito, muito feliz porque realmente veio, seguiu aqueles passos, né? Vem, regaça as mangas, faz a coisa acontecer. Cria oportunidades, porque cada um cria a sua. Não tem receita de bolo, intercâmbio, jornada de imigração, não tem receita. O que a gente conta aqui são como cada um teve as oportunidades e como eles criaram as oportunidades. Então, a gente também queria reconhecer essa história. Cara, recorde, 2 semanas já tá aí com uma oportunidade de sponsor. E mesmo assim, ainda depois do sponsor, aquele desafio. Cara, legal, tem o sponsor. E cadê o inglês?
Então, assim, muita gente podia falar, eu vou segurar um pouquinho mais, eu tenho tempo. Eu mesmo, quando eu tinha a oportunidade de sponsor e eu tive a mesma oportunidade de empreender na mesma época, eu dei mais oportunidade para empreender. E fui largando ali um pouquinho o sponsor, porque eu sabia que já estava ali meio que... Mas não, você tem que... Quase que eu perco a minha residência porque eu fui demorar para poder aplicar e no meio do processo mudou a lei. É que a Austrália honrou, mas por um pouco eu poderia ter dançado. Então tem que aproveitar, gente, as oportunidades, né? Sim. Tá ali, aproveitou, foi, buscou o inglês, passou. E aí também veio a questão de... Legal, tô com o sponsor na mão, teve um erro ali, você podia, chorar. Eu nem sabia dessa história. Você podia chorar, ficar desanimado. E não, você falou, não, é mais um step, vamos fazer mais um step. Vamos renovar, é o que tem pra fazer, levantou a cabeça, vamos fazer. E aí, com um mês, veio essa oportunidade. Sim, e durante todo esse processo, vocês ajudaram a gente. É por isso que até que foi aí que vocês ganharam o meu coração. E eu falo muito pra galera que a agência Intercâmbio Austrália, né, que antes era Right Now Study, né, eu tenho que explicar isso pra galera. Sim. E que vocês ganharam meu coração foi aí, porque eu falo pra eles, gente, a Intercâmbio Austrália não é só um intercâmbio que vai te trazer pra Austrália e depois é você por você. Tem muita agência que faz isso, né? Sim. Falou, minha promessa era te trazer pra Austrália, fazer um intercâmbio. Você chegou aqui, agora é você Se por vira, você, se vira. E eu falava isso pra Beca, eu falava, caramba, eles não têm a obrigação de me ajudar. A Priscila tirava dúvida minha sobre sponsor, ela procurou uma outra pessoa, que ela falou, isso eu não sei te responder, mas calma aí que eu tenho contato. Ela foi, fez uma ponte com uma outra pessoa, um advogado de imigração, me comunicou com essa pessoa. Eu falei, caramba, eles não têm obrigação nenhuma de me dar esse suporte, né? Porque, afinal de contas, eu praticamente deixando de ser cliente de vocês, Sim. né? Eu não vou, né, gerar receita pra empresa mais. Então, praticamente... Mas é a jornada, se vira, né? isso é E legal. vocês, assim, me deram uma atenção sensacional. Eu falei, caramba, eu ficava impressionado. Eu falava, gente, mas eu nem vou renovar com Ela não precisa, né? intercâmbio, né, com o Right Now, que eu falei, caramba, e eles estão me dando um suporte maravilhoso. Então é por isso que eu falo, indico muito, assim, de boca Obrigada. cheia pra galera a sua empresa, porque realmente vocês são mais que uma empresa, né? Vocês tratam humanos, né? Vocês não tratam de clientes, tenta, né? João? É claro que a gente não é perfeito, não. E a gente é uma empresa pequena. Então, a gente ainda, às vezes, pode cometer erros de empresa pequena. Mas a gente ainda, assim, prefere cometer um erro de processo por ser pequeno, mas não ser humano ainda, sabe? Sim. Então, quando não dá, que nem eu tava com um cliente que ela falou, muda meu orçamento, que eu vou fazer isso. Eu falei, só que segura aí 2 dias que a Pri tá doente, né, inclusive. E a gente tá com uma outra funcionária que tá de licença e eu estou gravando, mas vai chegar, segura aí. Então a gente é uma empresa pequena, mas que a gente procura realmente tentar ali, né, entender e ajudar. Então, muito obrigada mesmo. A gente Por esse melhor review, assim, ao vivo. Né? O melhor de tudo numa Merchandising. empresa é o suporte, né? Eu acho que isso é essencial pra qualquer empresa. E vocês, o suporte de vocês é 100%. Muito bom. E estando fora do país, isso é muito Fiquei importante. Fiquei muito feliz. Gente, e isso aqui é pra selar essa nova jornada, vai vir muita Sim, história sim. boa desse pessoal aqui. Vai Com ter certeza. segunda parte, terceira, quarta. E vai ter história de sucesso aí. Daqui a pouco a gente vai fazer o podcast 2.0 com eles logo na frente, eles contando cidadania e outras aventuras pelo mundo aí, hein? Com certeza. Obrigada. A gente que agradece. Valeu demais, muito obrigada. gente. Mais um Valeu, brinco aqui pra obrigado, fechar. obrigado. Uhul. Valeu demais, galera.